Olá pessoal, eu sou o Dr. Ednei Dias, da Clínica Dr. Ed Odontologia Avançada. O nosso vídeo de hoje é a minha entrevista com um grande amigo de infância da década de 80, o engenheiro Arthur Zen. E vamos falar um pouco sobre tecnologia e saúde. Como é possível, através de aplicativos simples e gratuitos, você conseguir organizar as suas tarefas do dia a dia com maior eficiência, gerando histórico, evitando o esquecimento do horário de tomar alguma medicação, entre tantas outras curiosidades que tenho certeza que você não sabia e eram tão fáceis de usar. Não percam esse bate-papo sobre tecnologia e saúde que aconteceu no programa Alô Terapia, da Rádio Sindical FM. E tenho certeza que vocês vão se surpreender com várias curiosidades, dicas e histórias trazidas pelo nosso convidado. Meu amigo, desde a quinta série, estudamos junto quinta, sexta, sétima e oitava série e continuamos amigos até hoje. Então, a gente tem muita bagagem de história aí. E hoje ele vai falar um pouco aqui pra gente. Ele tem temas vastos para conversar de muita coisa. É muito, olha, teria que ter aí um mês de programa com o Arthur para falar um pouco só, viu? Meu Deus. Não, tem. Tem assunto pra mim. Tem assunto de muita coisa. Mas aqui, como a gente é focado nesse primeiro programa em saúde, sim. Então como que a gente vai ajudar a população através de dicas fáceis, através de smartphone, de algum relógio, tal, que é o que ele vai falar aqui, como que a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Pode se apresentar aí, Arthur, fica à vontade. Obrigado Jefferson, obrigado Ednei. É uma satisfação participar do programa, então agradeço por essa oportunidade. E a ideia é compartilhar realmente dicas a respeito do uso da tecnologia, não só para o bem-estar e qualidade de vida, independente de qual área que você seja. Então eu estou já nessa área de tecnologia há muito tempo, e como eu acabo auxiliando muito as empresas, né, dos mais diversos segmentos, quanto ao uso das tecnologias e como que elas podem ajudar as empresas, então por que não fazer essa, transferir esse conhecimento também para os indivíduos, para as pessoas que querem também aprimorar, querem melhorar, querem ter uma qualidade de vida melhor. Então, agradeço mais uma vez. Então, mas aí o Arthur, que eu tô falando, você não precisa ter um smartphone de última geração, você não precisa ter um super relógio. São dicas que você, às vezes, você não conhece, que você poderia ajudar aí em várias áreas da sua saúde aí, como você controlar aí o seu histórico médico, você controlar, sei lá, como é que tá a sua pressão, seu diabetes, essas coisas, entendeu, Jefferson? Coisas que a população chega no médico e fala assim, oh, e aí, como é que você tá? Quantos dias? Como que acontece isso? Eu marquei no papelzinho, não marquei? São coisas rápidas que dá para fazer. Então, Arthur, pode começar aí a falar aí que as perguntas vêm chegando aí depois. Exatamente. Então, e falando em perguntas antes, você pode participar via WhatsApp com a gente aqui no nosso Alô Terapia. Participe e faça sua pergunta. Então vamos lá. Alô Terapia, Por força do 997 30 34 22. Pois é, agora sim. Agora pode ir. Agora Eu estava sim. falando o número do WhatsApp lá. Fica à vontade. Desculpe. Nada, tranca. É a primeira vez, então vocês E imaginam, primeira né? de muitas. Tem muito assunto aqui que eu já sei. Então, eu gosto de, em primeiro lugar, desmistificar muito do que é, às vezes, difundido nas mídias com relação às tecnologias. Então, até, não sei se eu falo lá, falo cá. Não, pode falar cá, lá onde você quiser. Tá, beleza. Pode falar onde você quiser. Pode falar, e aí, gente, aonde você quiser. Então, a ideia do uso de tecnologia, ela não é algo recente. Ela, desde os primórdios da humanidade, desde quando surgiram os nossos primeiros ancestrais, a gente faz uso de tecnologia. E quais foram essas tecnologias? Então, o ser humano aprendeu a manusear o fogo, a manejar o fogo, ele aprendeu a criar utensílios, criar ferramentas, criar armas, tudo para poder melhorar o seu convívio frente ao que ele enfrentava no dia a dia. Ele tinha que, literalmente, matar, uma presa para poder se alimentar, ele tinha que se vestir, ele tinha que se proteger do frio. Então, tudo isso são tecnologias que ele, na época, desenvolveu para poder melhorar a sua qualidade de vida. Trazendo para a realidade atual, é a mesma coisa. O que nós temos hoje, graças à evolução do que a humanidade passou, nós temos hoje tecnologias à disposição que a gente não precisa ter medo dessas tecnologias. Eu vejo muitas pessoas... Tá cheio. Eu não posso entrar nisso, vão me roubar dados. Exatamente. Eles estão vendo que eu estou comendo, eles estão sabendo tudo que está acontecendo na minha casa. Exatamente. Então o que a gente precisa desmistificar é que a tecnologia ela funciona como uma aliada no nosso dia a dia, seja no âmbito profissional quanto no pessoal.
E como que ela pode nos ajudar? Então hoje nós temos disponíveis computadores, smartphones, temos a internet com acesso ilimitado, temos os utensílios, né, eletroeletrônicos. Então nós temos hoje uma série de ferramentas que nos ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida no dia a dia. Além disso, se a gente agora avaliar na perspectiva de ser humano, isso também é uma coisa que às vezes fica aquela má impressão. Ah, mas a pessoa porque tem mais idade tem dificuldade de aprender. A pessoa que nasce com smartphone consegue desempenhar muito mais rapidamente. Tudo vai depender da forma como você apresenta essas tecnologias para poder tirar esse medo, esse receio, para que naturalmente as pessoas comecem a utilizar as tecnologias. Não foi assim com o cartão? O pessoal não sabia usar cartão. Né? Os aposentados vinham, foi devagarzinho. Tem uns que tem mais dificuldade, mas pelo menos saber o básico, né? A gente fala. Sim. Eu posso falar de mim. Tem tanta coisa que o smartphone faz, eu não faço o que o smartphone faz, não, porque me ajuda muito, o Arthur me ajuda quando eu preciso. Mas eu não faço tanto uso como tu deveria. Então, entendeu? e esse que é o detalhe até importante que o Ednei comentou. A gente primeiro precisa identificar quais são as nossas necessidades quanto ao uso das tecnologias. A partir disso, nós vamos em busca de quais tecnologias que vão nos ajudar. E o maior, né, engano que acontece quando a pessoa começa a utilizar um novo aplicativo, um novo site, né, um novo dispositivo eu tenho que aprender tudo de uma vez. E não, é isso que eu comentei com vocês. Primeiro, identificando qual é a minha necessidade. Eu quero fazer uma gestão da minha agenda, seja agenda profissional, agenda pessoal. Quero compartilhar essas informações dentro da empresa e com a minha família, então eu vou em busca de uma solução para ajudar a resolver essa necessidade. Eu preciso fazer o controle melhor se a pessoa tem uma doença, né, adquirida, uma diabetes, algo do tipo. Então ela pode usar o aplicativo para poder monitorar todas as medições glicêmicas e a partir disso ela consegue ter uma melhor, né, informação. E também ela pode apresentar isso para o médico e o médico vai poder ajudar. Então, o segundo ponto que eu quero desmistificar todos nós somos semelhantes. Não existe diferença Exatamente. De cor, de raça, credo, todos os seres Classe humanos social. são semelhantes. Consequentemente, o que nos iguala? É o que está dentro da nossa mente, ou seja, o nosso cérebro. Então, se a gente olhar do ponto de vista de que a estrutura do pensamento ela é a mesma, independente se eu vou pensar numa coisa da mais simples até a mais sofisticada, a construção do pensamento é igual. Então, isso já prova que todas as pessoas são iguais e o principal, todas as pessoas têm condições de aprender algo independente do que seja. Qualquer pessoa consegue aprender. Pessoa. E muita gente fica preocupada com a tecnologia também. Nossa, mas quanto isso vai custar? Eu tenho que abaixar uma coisa. Nossa, como é que eu vou controlar isso? Fica caro. Eu tenho pessoas que eu conheço, que eu atendo no consultório, que tomam medicamentos, tipo 30 medicamentos no dia. Tem horário diferente para cada medicamento. Como é que o cara controla isso? Ele pega uma caixinha e ele troca os comprimidos da caixinha. Sim. Mas ele tem como controlar, não tem? Então, hoje existem aplicativos que eles simulam essas caixinhas de medicamento, só que de forma virtual, e ali você consegue parametrizar dosagem, alarme, para receber avisos, ou até mesmo tendo ali o que a gente chama de um parceiro do tratamento. Então vamos supor, eu tomo um medicamento de uso contínuo, e eu esqueci por algum motivo de tomar o medicamento das 12 horas. Se eu não der a baixa ou não indicar que eu tomei o medicamento, o Ednei recebe um alerta, o Ednei vai chegar e vai avisar. Olha, Arthur, você tem que tomar o seu Eu consigo remédio fazer um às 12 alerta horas. para alguém da família? Olha que Consegue legal. fazer. Legal, que Porque o que bacana. acontece? Tem gente que faz uso contínuo, não pode perder. E outro também que usa Exatamente. 20 tipos de medicamento. Às vezes, se ele trocar ou pular, pode ser muito perigoso. Perfeito. E esquece aí mesmo, tá? Porque muitas dessas pessoas não tem uma pessoa que pode acompanhar o dia todo e o pessoal mais de idade às vezes tem alguns lapsos de memória, alguma coisa. Então isso é interessante. Pum, liga o pai, você precisa tomar o remédio X aí, ó. Exatamente. Nossa, que legal, né? Tá vendo? Ó, Então você aprende consegue aqui. criar mecanismos de ajuda, e é isso que é importante, né? Nós, como somos, né, semelhantes e a forma como nós pensamos ela é idêntica, então a gente tem que buscar o apoio, né, não só da comunidade médica, né, da comunidade ali que nos apoia dentro da cidade que nós moramos, dentro do círculo de amigos, círculo familiar. Por quê? Porque todo mundo sai beneficiado com isso. Sim. Tá? E a gente pode pensar o quê? Quem não tem um smartphone hoje, Jefferson? Fala pra Quem mim. não tem? Não, Sim, quem todo não mundo tem? tem. Tem dois, né? Quem até não tem? mais. Não, mas estou dizendo, um smartphone tem.
Tem. E, por mais simples que ele seja, alguma coisa dá para fazer nele. Muita coisa. Então coisa. temos que perder esse medo, né? Não tentar aprender tudo, como o Arthur já falou aqui, cara, não é tudo. O que eu preciso? E é o básico, começa com o básico, aí você fica mais felizinho, opa, vou tentar outra coisa. Mais pra frente a gente vai conversar aqui também de um módulo financeiro, não é hoje, que as pessoas precisam começar a ter um pouquinho de educação financeira, porque elas se endividam sem saber, né? Então, e nosso foco aqui de hoje é saúde. E aí, ó, vamos pra curiosidade do Arthur aqui, né? Agora o homem vai ficar nervoso. Bora, já. A tecnologia é tão presente na vida do Arthur, que ele organiza todos os álbuns de foto dele há milhares de anos, que esse Arthur deve ter uns 100 mil anos, pelo menos. O que você perguntar pra ele, Arthur, pô, nós vimos aquele filme? Ele pergunta, não, eu vi, você não viu. Ele sabe a dia, a hora, onde que nós fomos, que cinema que nós fomos, o que nós fizemos, onde nós comemos, onde nós passamos, você acredita nisso? É mesmo? Ele vai falar aqui, ele tem mapeado. Esse homem já vai botar no Guinness Book. Ele é o cara que tem mais trajeto mapeado desde 2003, 2009 até hoje. Todo o trajeto, se ele veio aqui, está registrado, ele sabe a hora que ele veio, quando ele veio, o que ele veio fazer. Mesmo? Em qualquer lugar, se ele sair daqui viajar. Tudo. Pode falar aí, Arthur. Eu entrei, só pegar ele de calça curta aqui. Bom, eu não contava com essa pergunta. Mas esclarecendo, na realidade eu trabalho com tecnologia há muito tempo, então a tecnologia ela faz parte da minha vida pessoal e profissional. Então, uma das formas de me manter atualizado quanto ao uso das tecnologias é utilizando intensamente as tecnologias. Só que eu uso as tecnologias com o propósito de, primeiro, eu sou um genealogista amador. Então... Explica pro povo, que metade do povo aí não entendeu. A cara do Jefferson, ele não sabe o que é o genealogista. O que é isso? O que acontece? A genealogia é uma área da ciência, né? É uma ciência auxiliar da história que estuda a vida e a origem das famílias. Então, por intermédio do meu pai, Armando Zen, ele levantou todo o histórico familiar, ele fez um levantamento em campo, indo em cartórios, indo em embaixadas, se correspondendo, né, com a Itália, e juntou um camalhaço de documentos e entregou uma cópia para cada um dos filhos. Eu, como já trabalhava com tecnologia, o que eu fiz? Eu digitalizei toda essa informação e eu mantenho a árvore genealógica da família atualizada com todos esses eventos que acontecem. Poxa! Isso eu venho mantendo desde 1998, e esse projeto, que é o que o Ednei comentou, que começou em 2009, chama Geogenealogia, que é a junção da geografia ou geoinformática com história, geografia e a genealogia em si. Então eu já estou nesse projeto há 15 anos, a projeção, né, o planejamento do projeto são 40 anos de registros ininterruptos, e esse projeto ele tem uma causa além só a coleta de informações. Porque sem a gente perceber, como eu falei, todos os seres humanos têm a mesma capacidade, o mesmo dom de aprendizado. E o que é importante para a gente manter uma vida saudável e produtiva? É estimular isso cada vez mais. Ou seja, não só a atividade física, a alimentação, o sono, uma atividade intelectual, lazer, uma atividade de lazer. Então tudo isso nos ajuda a manter o que a gente precisa ter, que é o equilíbrio. Porque o nosso organismo, como é um organismo muito complexo, então a gente precisa ter o equilíbrio para que todos os órgãos e sistemas funcionem em harmonia. Então essas informações, quando eu faço esses registros, além de eu manter o registro histórico, eu consigo também perceber se a minha cognição ainda está ok. Por quê? Porque eu tenho que lembrar de registrar, eu tenho que transferir para a área de projetos, eu tenho que juntar todas as informações para depois publicar algo, que essa é a ideia do ano que vem, publicar alguma E Jefferson, é tudo, viu? De bicicleta, fiz 12 quilômetros, aqui é mais alto, aqui é mais baixo, manda planificado em 3D os desenhos, você não tem ideia como é, não, é que você não tem como... Cara, é uma coisa excelente. E aqui o pessoal entender, você vê, aí você pega um engenheiro e fala assim, não, o cara só vai falar de número, ele vai falar de não sei o quê. Não, não é isso. Você viu como tudo interage, tudo precisa ter equilíbrio. Ele vai buscar história, geografia, ele vai buscar números, ele vai buscar dados, ele vai buscar lazer. Porque vira e mexe, eu falo, pô, Arthur, você viu esse filme? Pô, nós já vimos esse filme, pô, é verdade. Ele tem lá tudo, fotografia de tal. Legal, registrado. E isso é legal, porque como é que você consegue
na organização, que nem eu tenho, só no meu último ano, 26 mil fotos que tem coisa de casa, de consultório e tal, e é uma loucura isso para ele, até brinquei com ele. O dele não, por que é legal? Ele já vem, já organiza, então ele consegue buscar, é álbum de família, é lazer, é não sei o que de trabalho, e já tem por ordem, por data, por número, com quem... Cara, é um negócio... Nossa. E é rápido de fazer, porque eu vejo ele fazendo em 2 segundos, porque já tá no hábito. Já tá no hábito, é que a já. gente vai largando e não faz. E detalhe, complementando o que o Ednei falou, sobre a questão do uso da tecnologia. Para organização de fotos e vídeos, eu uso plataformas que todo mundo tem acesso. Então eu uso o Google Fotos. Gratuito. Abre um monte de conta, não. Aí ele abre 1, 2 contas, acabou meu tera, não sabe. É isso que eu falo, pessoal. Vocês têm que entender que tudo as pessoas falam, preciso pagar nem que é 10 reais todo mês. Não precisa. É uma falta de conhecimento, né? Precisa saber. Então, no caso, vou citar, né, em detalhes, por exemplo, o Google Fotos. Como que ele me ajuda? A própria plataforma, né, mantida pela Google, você consegue subir os seus vídeos, as suas fotos, as digitalizações, algum documento, porque isso também é outra coisa que a gente precisa preservar, essa história de cada um dos indivíduos, porque eu reforço sempre nas minhas aulas ou quando eu converso com outras pessoas, cada pessoa é única. Então, ou seja, não adianta você ter algo de prateleira e tentar fazer com que o Jefferson faça. O Jefferson tem que entender o que existe e adaptar ele, né? né? Atende, para poder sim aí ele conseguir usar essa tecnologia ou qualquer outra coisa de forma mais efetiva. E no caso do Google Fotos, já existe um algoritmo de inteligência artificial embutido na plataforma, então quando eu subo as fotos, eu tenho hoje 3 contas simultâneas no Google Fotos. Sim. Então uma delas eu tenho 70 mil fotos. Então o que eu faço? Uma? Deixa eu procurar. E aí, onde nós estávamos? Exatamente, é humanamente impossível. Então o que eu faço? Eu utilizo dos algoritmos de inteligência artificial. Sim. O próprio algoritmo já vai identificar, bom, muitas das fotos aparece o Ednei com o Arthur. Então ele já vai fazer uma pergunta. Quem é essa pessoa que está com você? Eu vou lá e coloco Ednei Dias. O que a plataforma entende? Tudo que estiver anterior e o que estiver para frente, ele já vai associar a imagem do Ednei. Então, como eu vou buscar uma foto? Eu quero saber quando que eu fui, por exemplo, com o Ednei assistir um filme que a gente gosta muito de cinema. Sim. Né? Nós vamos, Sim. eu, ele e as nossas esposas. Sim. Então eu faço uma busca Arthur e Ednei e a gente tem o hábito de tirar foto na frente do pôster do filme. Do filme. Sempre. Então eu posso fazer uma pergunta simplesmente Arthur e Ednei na frente do pôster do Capitão América. Então ele vai simplesmente me trazer a foto já. E outra direto. coisa, gente, inteligência artificial gratuita. Gratuita, né? Olha só. Você veja. Ó, pessoal, se você tá aí, quer fazer sua pergunta, fique à vontade, 99730-3422, viu? Tá curioso aí, quer saber mais, ele responde, viu? Fique à vontade para fazer sua pergunta. WhatsApp liberado, 19-99730-3422. E outra questão também que eu gosto de enfatizar, eu falei um pouco sobre, nós temos a tecnologia presente a vida inteira, desde os primórdios. Sim. Nós temos a mesma capacidade de aprender, independente em que faixa etária que nós estamos. Se a gente fizer uma analogia para as empresas, qual que é, simplificadamente, a estrutura de uma empresa? Ela é constituída do quê? Pessoas, processos e tecnologias. Sim. As pessoas são as que criam os processos, modificam os processos, né? Eliminam o processo, ou seja, é como a empresa funciona. A tecnologia simplesmente vai automatizar aquilo que os processos definem. Então, ou seja, qual que é o principal ativo dentro de uma empresa? São as pessoas, não são as máquinas. Porque todo mundo fica preocupado se o robô vai tomar lugar de todo mundo. Exatamente. O cara tá montando um robô com inteligência artificial. Então, ou seja, vocês percebem que as pessoas, ela é o elo, né? Elas são o elo dentro das empresas. É o fundamental para em sucesso. tudo, desde os primórdios. Se não Exatamente. tem as pessoas... Então, por isso que quando a gente traz para a nossa vida pessoal, então nós temos que enxergar que nós, pessoas, como indivíduos únicos, somos também essenciais, especiais, e por isso que a gente precisa ter cuidado conosco. E aí onde entra a questão da saúde. Quando a gente busca uma orientação profissional, a gente busca quem? A gente busca um médico, né? Pode ser um clínico geral, pode ser um especialista. Se a gente busca saúde bucal, a gente procura um cirurgião dentista, alguém que esteja habilitado. Por quê? Estas pessoas, com o estudo que tiveram e com a prática, vão poder nos ajudar e dizendo, olha, para a realidade que você está agora, então a gente pode ajustar o seu estilo de vida
melhorando a questão do sono, aprimorando a alimentação, mais atividade física ou menos atividade física. E aí, com isso, a gente consegue ter uma especificação, como posso dizer, pode ter assim, uma recomendação personalizada. Tem que ser, né? Porque um indivíduo não tem vitamina B, outro não tem vitamina D, outro está dormindo pouco, outro não tem atividade física. O problema é que as pessoas estão muito no conforto. Sim, Se a gente for fazer uma analogia aí do passado, igual o Arthur estava falando, por que o cara desenvolveu alguma coisa para caçar? Porque ele viu que na unha estava difícil, ele começou a pensar, estava muito frio, veio lá o fogo, teve que arrumar uma cabaninha, ele falava, tem que ficar mudando de lugar para eu comer, por que eu não planto? Só que hoje as pessoas têm muita coisa de comodidade, né? Então elas ficam muito, eu estou cômodo aqui. E não ajuda, que nem nós estamos falando aqui agora, por exemplo, de histórico médico. Eu sei porque, quando minha mãe vai no médico, ainda bem que eu tenho tudo registrado. Aí o médico assim, quando que a senhora sentiu essa tontura? Não lembro, tal dia, eu sei que ela estava assim, ela comeu isso, ela fez isso. Legal. Porque como é que o médico vai te ajudar se ele não tem, ele não sabe o que aconteceu? Eu comi um negócio e naquele dia deu isso, não deu mais, não. Aí no outro dia deu não sei o que, eu andei muito, eu estava no sol, eu não tinha comido. Precisa ajudar. Então, por isso que o médico, né, qualquer profissional da área da saúde, seja o médico, o dentista, o terapeuta, fisioterapeuta, todos os profissionais da saúde são importantíssimos em qualquer fase da vida que nós estamos. E quando você conversa com um profissional da saúde, então você procura ter esse relacionamento, né, de troca e de sinceridade, onde você comenta, né, detalhes da sua vida que aquele profissional ele está capacitado a interpretar aquilo. Então ele já começa a montar, né, uma percepção e depois ele complementa essa análise solicitando os exames, sejam os exames médicos ou exames laboratoriais. Ou até de imagem, né? Exatamente. Então, ou seja, com esses exames ele consegue ter um panorama mais completo e com isso ele consegue ajudar o paciente a melhorar o estilo de vida ou aprimorar uma deficiência, né, seja alimentar ou uma atividade física que esteja faltando ou até mesmo na prevenção ou cura de doenças. Então, como que nós como pacientes, podemos ajudar os próprios profissionais da área da saúde? Se a gente mantiver esses registros dos exames que fizemos, das intervenções... Tem gente que não tem, porque dá para deixar tudo digital hoje, não dá? Digital. Aí o cara fala assim, quais são os seus exames antigos? Tem aqui, ó. Aí o cara, esqueci em casa, não sei onde está, né? E hoje em dia os laboratórios de exames laboratoriais já mandam o formato digital. Então, mas eles não sabem, eles deveriam saber como que eu crio, né, Jefferson? Como que eu crio um arquivo, uma pasta, sei lá onde eu possa colocar isso? Porque eu posso estar voltando no médico, eu estou indo num médico novo, que mandaram um especialista para você, foi no outro. Você já fez exame de imagem física? Você fez outro exame? Como que estão os seus exames? Estão aqui. Entendeu? Exatamente. Porque senão às vezes não está na mão ali, né? E detalhe, além de nós termos esse controle para poder conversar com o médico, esse que é o detalhe que a informação nos ajuda. A gente vai conseguir conversar com o médico, vai se envolver com o tratamento e, consequentemente, a gente acaba tendo mais sucesso nas terapias, nos procedimentos, em tudo. E também pode nos ajudar numa eventualidade. O médico, como um ser humano, ele pode se aposentar. E onde fica todo o seu histórico? Então, se você mantiver essas informações disponíveis para você poder compartilhar... Você muda de cidade, mudei de estado. Como é que eu vou vir nesse médico? Aí, como é que eu vou falar tudo para o outro médico? Na verdade, eu sempre achei que, do mesmo jeito que a polícia devia ter isso, toda a área de saúde devia ter isso. Eu tenho o meu código, você não vai acessar, eu te falo, o cara acessa, ele vê tudo da minha vida. Seja, eu estou indo num clínico geral, mas o cara já viu, nossa, ele sofreu esse acidente, ele já fez essa cirurgia. Deveria ter um banco de dados, isso é meu ponto de vista, né? Que deveria ter um banco de dados onde a pessoa acessasse, lógico que eu preciso liberar, né? Senão qualquer pessoa acessa. A pessoa consegue saber. Ou, cheguei lá acidentado, desmaiado num hospital. Esse cara é alérgico, não sei o quê, como é que eu vou saber? Não acho ninguém da família. O nome dele é esse. O cara entra no histórico. Cara, nossa, esse cara já teve tudo isso. Isso. Seria ótimo, mas eu não sei o porquê. Enquanto não temos, a gente consegue, com as tecnologias disponíveis, organizar essas informações para que ela nos acompanhe ao longo da nossa vida. Porque cada fase da vida que nós, né, percorremos, seja a infância, a adolescência, depois a fase adulta, e depois quando a gente chega na velhice, conforme nós temos esse histórico, né, contínuo, para o profissional da saúde fica muito mais fácil dele poder ajudar. Se você não tinha já um
uma predisposição lá na sua infância. Exatamente. E você ter também históricos de pai, mãe, irmãos, porque assim, não precisa ser o completo, mas ter a ideia, pô, meu irmão teve infarto, meu irmão tratou do coração, meu pai tinha um problema X, isso também ajuda. E até uma coisa, aproveitando o que o Ednei falou, a medicina cada vez mais está se aprimorando. Se vocês até acompanharam o noticiário, agora, nessa semana, foi dada, né, como concluída o sequenciamento do genoma humano. Então, isso começou uma jornada lá em 2003, onde apenas 2% do genoma humano tinha sido mapeado. 2022 foi concluído o mapeamento do cromossomo XX, que é da mulher, e agora, essa semana, foi liberado que o cromossomo Y, que é o do homem, também foi mapeado. Então, ou seja, cada vez mais a medicina ela vai se tornar especializada, ou seja, o tratamento é individual, é personalizado. Exatamente. Hoje a medicina ela faz uso de dados estatísticos, ou seja, todos os exames, todas as, o histórico de cada um dos pacientes, é feita uma média geral para poder o médico se basear e a partir dali propor um tratamento. Então, conforme você guarda as suas informações e você apresenta para o seu médico, ele vai propor algo para você. E não baseado numa amostragem de 10 ou 20 pessoas. Exatamente. E aí o que acontece? Eles vão trabalhar numa média. Mas aqui no Brasil não é reconhecido ainda o ortomolecular, né? A especialidade ortomolecular, como em outros países já são. O ortomolecular vai pegar o quê? Ele sabe a média, só que cada indivíduo, a média é diferente. A média é para você ter entre 7, por exemplo, de vitamina D. Essa é a média. Não, tem pessoas que você trabalha com 40. Sim. Entendeu? Isso, mas ainda no Brasil não é reconhecido. Mas esses dados vão fazer. O Arthur está aqui para falar. Como é que formou o Wikipédia? Não foi juntando, que cada um tinha um pouco de coisa, montou tudo isso. Imagine todos os cidadãos fazendo isso daí. Chega uma hora o pessoal fala assim, vocês não querem mandar os dados para agora a gente tem um lugar específico e vamos mandar esse dado? Até complementando o que o Ednei falou sobre a questão de testes genéticos. Então a gente hoje tem à disposição, você pode contratar em um laboratório especializado um teste genético para poder descobrir doenças que poderiam surgir, doenças pré-existentes, né, doenças genéticas, e com isso a gente conseguisse planejar para poder ter uma qualidade de vida independente de qual idade nós estivermos. Então você consegue burlar talvez, né? Olha, se você tem chance de ser diabético, cuidado, molhe o seu estilo de vida, você já tem que, vou fazer atividade física, não vou comer tanto doce, vou me policiar nisso, naquilo, quer dizer, eu sou predisposto a ter, mas não significa que eu vou ter. Exatamente. Então, só que de você sabendo que você pode fazer alguma coisa, é uma coisa absurda isso. É porque dentro do nosso mapeamento genético, se houver a predisposição a desenvolver um câncer, desenvolver uma diabetes, ele está lá gravado no nosso DNA. Sim. Mas a partir do momento que você tem essa informação disponível, você pode, com uma mudança simples de hábito, você pode postergar o que a gente chama de gatilho. Ou seja, o que pode gerar o surgimento da doença? O start da doença. O start é a qualidade de vida. Se eu me alimento mal, se eu durmo mal, se eu não pratico atividade física, se eu não faço uma atividade intelectual, se eu não faço uma atividade de lazer, eu estou acelerando o processo. O que poderia acontecer lá pelos meus 90, 95 anos, pode ser que eu antecipe para 60 anos. Então, por isso que é importante essa conscientização das pessoas de que qual é o maior patrimônio que nós temos? É a nossa vida. Sim. Então, se a gente puder fazer uso do que existe hoje de tecnologia, do conhecimento compartilhado para poder melhorar, os maiores beneficiados somos nós mesmos. E nós mesmos, quando eu digo, não é só o Jefferson, o Ednei e o Arthur. É a comunidade, porque menos investimento em saúde poderia ser destinado para outro. Até um dado estatístico que é alarmante, né, do número de mortes que o Brasil tem anualmente, né, e, se eu não me engano, no ano passado foi mais de 1.300.000 pessoas, esse número de mortes, 30% são mortes evitáveis. Então você imagina, de cada 100 pessoas, 30 pessoas elas poderiam não ter morrido com alguma dessas atitudes, dessas ações preventivas aí, né? Preventivas, exatamente. Então por isso que o acesso ao conhecimento e o compartilhamento disso ajudem muito. A gente não pode esperar o governo querer fazer isso, Exato. Porque quem acompanha os Estados Unidos, ele fez uma campanha contra a obesidade gigantesca, Sim. porque eles gastavam milhões nos hospitais, porque lá tem tratamento gratuito se você é cidadão e tal. E aí eles fizeram lá, cara, eles tipo assim, nossa, se a gente fizer essa ação, e era caríssima a ação que eles fizeram, de cirurgias, de acompanhamento, deu tudo isso gratuito para a população.
Eles economizaram um absurdo de não ter leito de hospital, de ter que fazer cirurgias. Foi uma coisa, Jefferson, doida assim. E aqui a gente, cada um fizer a sua parte, não adianta esperar o governo. Tem como fazer sem gastar dinheiro, faz devagarzinho, tá? Mas as pessoas também não se ajudam, né? O médico fala que precisa caminhar num caminho, sabe? É complicado, né, Jefferson? É complicado. E até sobre essa questão de a gente não esperar tudo dos outros, né, independente do governo ou da área de assistência à saúde. Por quê? Porque o maior interessado no bem-estar nosso somos nós mesmos. Exatamente. Então a gente precisa pensar que a gente vive em comunidade, então o fato de alguém faltar, vamos supor, um avô, um pai, Sim. isso prejudica um círculo muito mais amplo do que a gente imagina. Isso. São os amigos, são os familiares, Isso. a própria sociedade. Eu né? brinco com todo mundo, isso é uma engrenagem. Você quebrou um dente da engrenagem antes do tempo. Exatamente. Então por isso que esse número de mortes, ele é assustador, e se a gente fizer uma contribuição que não é muito, né, de ter esse controle, e tudo de uma forma gradual, ou seja, você não precisa da noite para o dia começar a notar. Nossa, agora preciso fazer tudo. Não. Acabou, não vou mais trabalhar, não vou mais viver. Não. Você não começou aprendendo lá, tentar fazer o A com a barriguinha? É assim que começa a tecnologia. Exatamente, e você pode começar num passo que antecede. Então, por exemplo, para as pessoas que não tiveram acesso às tecnologias, você pode usar o mecanismo que vocês estavam acostumados, que eram as agendas, os cadernos de anotação, porque você começa a criar e desenvolver o hábito. De anotar, né? Exatamente. Desenvolvendo o hábito e tendo esse processo que eu falei, que é o que as empresas hoje valorizam, você tendo esse seu processo interno, a ferramenta, que é a tecnologia, ela vai te auxiliar. Exatamente. Ou seja, você vai ter mais facilidade de controlar, compartilhar, gerar relatórios, e na hora de você conversar com alguém da área da saúde, você tem muito mais conhecimento. E você vai aprimorando isso gradativamente. Isso é uma coisa fantástica. E tem muita tecnologia, né? Tem hoje os adesivos para você controlar a diabetes, não é isso? Exatamente, exatamente. Hoje existe uma tecnologia, apesar dela não ser ainda tão acessível, mas é algo que já está sendo vendido cada vez mais nas farmácias. Para quem tem diabetes, sabe como que é, né, o sofrimento de furar o dedo, ainda mais num período de jejum, depois pós as refeições. Então, no mínimo, são 6 picadas por dia. Então, a própria medicina já trouxe algo onde você tem um adesivo que você instala esse adesivo aqui na parte posterior do braço. Esse adesivo ele tem um tempo de duração e num próprio equipamento de leitura, você aproxima desse adesivo e ele já faz a leitura Qualquer hora que automática. você quiser. Que bacana. É muito Então bom. você não Show. tem o sofrimento do diabético. Ficar furando 6 vezes por dia. Exatamente. Além do que, dependendo do tempo que a pessoa tem diabetes, você já não consegue furar nas regiões mais periféricas. Você tem que começar a furar barriga, pescoço. Então, ou seja, você minimiza o sofrimento do diabético, que já é uma doença, né, trágica, exatamente. com o uso da tecnologia. E uma doença comum, né? Quantas pessoas tem criança diabética hoje? É um absurdo. Exatamente, exatamente. E além disso, nós temos os, né, o que a gente fala que são os sensores vestíveis. Hoje a gente tem acesso a tecnologias que a gente consegue fazer o monitoramento da pressão arterial, a frequência cardíaca, saturação de oxigênio do sangue. A gente sabe quantos passos foram dados, qual a quantidade de calorias que foram queimadas. Então, tudo isso nós temos hoje em dispositivos compactos, que são... E tem uma diferença também. Às vezes a pessoa pergunta, mas eu compro o quê? Uma Smart Band ou um Smartwatch? Depende da sua necessidade e o quanto você quer investir. Normalmente a Smart Band, ela é um equipamento mais simplificado, onde já traz as principais funções gravadas e você não Para quem está iniciando já é alguma coisa. Mas você começa a monitorar. Já o Smartwatch, você além de ter essas mesmas funcionalidades, você consegue instalar outras funcionalidades. Que você está precisando. Então, Está você precisando. Então, por exemplo, eu uso esse Smartwatch, por exemplo, para poder gerenciar a minha rotina de trabalho. Eu uso uma metodologia chamada Pomodoro, onde eu divido o tempo entre atividade de concentração 25 minutos, intervalo de 5 minutos de descanso. Volto mais 25 minutos, intervalo de 5 minutos. Então, com isso melhora a minha produtividade. Os 5 minutos que eu tenho nos intervalos... Melhora a sua qualidade de vida? Você qualidade descansa? de vida, porque eu descanso, converso com um amigo, vou fazer uma caminhada para pegar uma água, tomar um café. E depois de 4 eventos desses, eu tenho um descanso maior. Né? Então, ou seja, a gente faz uso desse conhecimento, dessas boas práticas, para melhorar a nossa qualidade de vida. Porque se não controla isso, você nem percebe que passou 2 horas trabalhando. Você entendeu? Você não percebe, viu, Jefferson? Quando vê, você fala assim, nossa,
puxa, eu tinha que ter parado com 15 minutos. Se você não tem esse controle, uma coisa te avisando, isso é importante. Sim. O tempo de concentração e quanto tempo você precisa disso. Hoje nós temos o que a gente chama de dispersores do tempo. Então, ou seja, a gente sabe que o smartphone ele tem um universo incorporado. Então, sem eu perceber, eu estou no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Passou 2 horas. Passou 2 horas. E aí depois chega no final do dia, eu tenho que correr com as minhas atividades para poder conseguir garantir a entrega do trabalho que eu tenho para fazer, independente se é do âmbito pessoal Sim. ou profissional. Então a gente tem que usar com moderação. Você usa fazeres mesmo, dona de casa, eu preciso arrumar, lavar roupa, fazer alguma coisa. Meu Deus, olha aqui, e se perde, hein? Então, ou seja, a gente precisa ter essa disciplina para poder organizar o nosso dia e não é algo que vai nos tornar automatizado, robóticos, nada disso. A gente tem que enxergar que isso vai trazer qualidade de vida e nós vamos ter tempo adicional que a maioria reclama. Mas meu O dia tinha que ter 40 horas, né? Porque tá tudo desorganizado. Eu falo Então, isso para todo mundo. Tem horário para fazer, dá para fazer muita coisa, hein? E a questão, por exemplo, de qualidade do sono e alimentação está totalmente atrelado aos horários. Então, no passado, os nossos avós, né, o almoço era rigoroso, meio-dia. O jantar, 5 horas da tarde. Tinha um café da tarde no meio, né, 4 horas da tarde. Eles faziam as coisas certinhas, sem saber. Então, por isso que até a quantidade de pessoas, né, doentes nessa época, se você pegar estatisticamente, era muito baixo. Por isso que eles Mesmo brigam assim- falam assim, às vezes você pega o pessoal, mas ei, aquela época nossa era melhor. Na verdade não era, tinha muito sofrimento, ele não tinha tudo que ele tem de acesso hoje. Mas ele está pensando naquilo que ele só tinha. O que era o acesso dele naquela época? Era um radinho de pilha, alguma coisa, e o trabalho. Minha avó acordava às 4 da manhã, tomava o café, ia para a roça, almoçava às 10, jantava às 4 e dormia às 7. Tinha televisão, não tinha nem luz. A saúde estava sempre 99 em dia. anos. Sempre em dia. E morreu por uma queda, não teve nada a ver com idade. Então- e você vê, É isso que a gente precisa começar a trazer para o nosso dia a dia. A gente precisa monitorar essas atividades, sejam de nutrição, então, ou seja, o que nós comemos de diversidade. Porque, como eu comentei antes, o organismo humano ele é extremamente complexo e ele precisa ficar em harmonia. Se falta um nutriente, se falta algo, ele vai, né, apresentar algum sintoma que pode desencadear numa doença. Então, quanto mais... Por isso que até os nossos avós falavam, né? O prato tem que ser colorido, né? Com salada, sim, com legumes. eles nem tá? sabiam a qualidade do que era, mas eles tinham Já tinha a visão de que a qualidade Disso, da comida disso. é o que proporcionava a saúde para o indivíduo. Você tinha algum parente gordo, é difícil. Só se ele era da minha família. É difícil, hein? É difícil. Cara, eles não paravam e comiam pra caramba. Porque você viu meu avô comer, parecia você, o senhor é motorista ou pedreiro? Não, e magro, por quê? Além de queimar aquilo, não tinha fast food, não comia. E comia pão pra caramba e tal, mas era diferente, né? A gente fala, tipo de comida. A questão do sono também. A gente tem muitas pessoas, inclusive a gente tem uma síndrome hoje, né, de pessoas com insônia. Então a gente precisa policiar com essa questão dos horários, em regrar os horários, ou seja, não só o Arthur falando, isso é a literatura ou até mesmo, né, as publicações que existem na área da saúde. Sim. 2 horas antes de dormir, desliga a tela. Ou seja, você procurar se preparar para o sono. Então você pode até ler um livro, né, algo que vai, né, preparar o seu cérebro indicando, olha, já está quase próximo de dormir. Além disso, você tem que ter um ambiente, né, ventilado, um ambiente escuro que vai ajudar. Quantidade de horas de sono. Os sugeridos são de 7 a 8 horas de sono. Então, são coisas que a gente consegue adequar na nossa agenda. Claro, de novo, tudo a gente vai ter que abrir mão de algo. Então, se eu quero dormir, né, para ter uma qualidade de sono e a minha saúde melhorar... Menos Netflix. Eu quero dormir, por exemplo... Então, a gente tem que falar a verdade, tem que falar com a sinceridade. Se a gente quer melhorar a nossa qualidade de vida, a gente precisa fazer sacrifícios. Tudo é uma troca, não tem nada de graça. Exatamente, mas esses sacrifícios, eles vão se reverter em bem-estar, em qualidade de vida. Vai ser benefício, hein? Não vai ser sacrifício. Exatamente. Então é uma troca onde você vai perceber, quando você segue uma rotina dessa mais regrada, de alimentação, sono, hidratação, atividade física, você vai perceber que com o passar do tempo vai melhorar a sua disposição, vai melhorar a sua energia de modo geral, o seu desempenho no trabalho, na sua atividade pessoal ou praticando um esporte vai melhorar muito e, consequentemente, você vai fazer menos uso de remédios e vai precisar ir menos vezes ao médico, até chegar ao ponto de você conseguir ter, por exemplo, uma rotina
de um check-up anual, onde o médico já vai ter o seu histórico e ele vai pedir para poder comparar com os anos anteriores e falar, tá ótimo, continue assim. Não, precisa melhorar esse ponto, esse aspecto. Então você consegue com isso garantir uma sobrevida maior e o principal, qualidade de vida. Exatamente. Principalmente, você vai ficar menos irritado, vai ter que brigar menos com os filhos, brigar menos com a mulher em casa. No trabalho, no trânsito. Exatamente. Então, isso já vai melhorar muito essa parte de depressão, de ansiedade, que aí já leva a outro tipo de doença, leva a outras coisas. Tá tudo interligado, gente. Tudo. E eu vou falar aqui um outro negócio aqui agora, que é... Lá vem. Quando ele fala, curiosidade, né? Quando eu falei, né, que o Arthur, poxa, é meu amigo de infância e tudo mais, e aí nós comentamos aqui que teve dança de menudo, não se reprima aqui, né? E a Adriana tá nos acompanhando, viu? Então, o que acontece? Ô, Adriana, fez a gente dançar aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. O que ela quer? Ela mandou mensagem. Obrigado, doutor Ed, por estar aí no Alô Terapia. Segunda estou de volta. Não, estamos esperando você de volta aqui mesmo, que eu tô quebrando o galho. E aí, o que acontece? Quem tem menos de 45 não vai saber nem essa palavra que eu vou falar aqui. Não vai saber. Meu saudoso amigo Marcelinho e Arthur dançavam break. É mesmo? Ei, mãe, esse de música deve lembrar o que é break, né? Break. Aí tinha um outro amigo Break nosso, Charlie. Michael Jackson, e nós menudo, entendeu? Então, essa época era assim, né? Uma curiosidade, as viram dançando lá, tem que falar. E tem gente que não sabe o que é break. Sim. Que é a dança de rua lá. Isso também é outra coisa importante que o Ednei falou. A gente tem também hoje algo que acontece sem a gente perceber, os conflitos geracionais. Um falando que a geração mais nova é pior, que a geração mais antiga era melhor, que a geração do futuro vai ser cada vez melhor. Então o que a gente precisa entender, como seres humanos, onde nós estamos hoje é graças ao que foi feito no passado. Então a gente precisa reconhecer os feitos das gerações anteriores e a gente precisa reconhecer os feitos das gerações atual e mais das gerações que estão por vir. Por quê? Porque se a gente quer continuar como sendo uma espécie, né, duradoura, próspera e que ajude, né, que a gente tenha um sentido de comunidade cada vez mais, a gente precisa reconhecer que todos têm um papel importante. Então por isso que as empresas hoje investem fortemente nessa integração entre gerações, porque você tem pessoas que eram da geração Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z, né, geração Millennium, e todas as pessoas trabalhando juntas para um propósito comum, seja para a própria sociedade ou para as empresas que trabalham, todos se beneficiam. Exatamente. Foi o que aconteceu. A pessoa falou, minha geração da década de 60 era melhor, da década de 50 era melhor, da década de 70 é melhor, da década de 80 é melhor. Tem que pensar que todas elas em conjunto fizeram a gente estar em 2023. A gente pode olhar para trás e falar, beleza, mas eu tenho que me adaptar ao 2023, eu não tenho como fazer voltar a 1950. Só numa festa de anos 60, que a gente pode fazer anos 80, um flashback, mas nada disso. E pensar já estamos na geração de 2030, então isso que tem que fazer. Não, sem saudosismo, mas agradecido ao que aconteceu. Sem nada disso ter acontecido, a gente não vinha. E mais uma curiosidade, vocês estão vendo que ele está com a camisa da NASA aqui, ó. O Arthur é outra coisa. Lógico que eu vou falar. O Arthur também ele gosta dessa parte. Ele não disse que é um genealogista amador, mas ele também é um aeroespacial amador. Ele gosta de paraquedas, de foguete, de outro planeta. O cara é de outro planeta, gente. Deixa ele falar só um pouquinho aqui. Não, mas é legal, Na realidade, isso vem de encontro com o que nós conversamos anteriormente, de o ser humano ele precisa manter a sua curiosidade instigada o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente precisa praticar atividade física. Quando a gente fala em atividade intelectual, a gente precisa ler livros, revistas, notícias, né, praticar ou fazer algum jogo de tabuleiro. Então a gente precisa desenvolver essas habilidades. E no que tange atividades de lazer, a gente precisa desenvolver um ou mais hobbies, aprender algo novo, aprender um novo idioma. Então a gente precisa manter a nossa mente em completa funcionalidade até o dia que nós fecharmos os olhos. Isso, temos que fazer sempre, eu já cheguei, não, agora vou aprender uma coisa nova. Eu tenho que me desafiar toda hora. Desafiar toda hora. É isso que mantém você vivo, mantém você bem, entendeu? E é por isso que eu gosto, né, tanto de temas de astronáutica e aeronáutica. Então eu gosto de aviação, eu gosto do programa espacial americano, do programa espacial russo, por quê? Porque
que é uma forma de eu me manter ativo com... Olha lá, pergunta, existe extraterrestre? Ah, eu sabia que eu perguntar. Aí tem que chamar aquele cara lá, como é que chama aquele cara que tem nos podcasts lá? Um carequinha que vai falar lá. Esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? Esqueci, agora na hora de bate-pronto esqueci também, eu vi até o vídeo dele recente. Ele falou, isso aí eu não sei falar não, eu só sei falar eu entendo de vulcão, os negócios lá. Chegou uma pergunta. Há Entrou no controvérsias. tema e o pessoal já quer saber, existe extraterrestre? Tá vendo? Olha lá, aí é Então, complicado. há controvérsias. Alguns defendem, né, religiosamente que existe, e outros, mais céticos, ainda não existem provas suficientes da existência de extraterrestres. Mas considerando, por isso que eu gosto de, né, entender como que funciona o universo, né, pra gente, até eu brinco, né, a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o todo. Então, ou seja, nós fazemos parte de uma comunidade que moramos no mesmo, né, uma mesma rocha flutuando no espaço, e existem, né, bilhões de outros universos que ainda não são conhecidos. Então a probabilidade de existir vida extraterrestre, não necessariamente iguais a nós, é grande, mas ainda não tivemos acesso a isso. Cada vez mais as pesquisas estão direcionando para tentar ter uma resposta. Indo para todo lado. Exatamente. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro. Se a gente tivesse 1% de diferença de qualquer gás aqui na Terra, não existia vida. Sim. É por isso que é uma coisa muito... O pessoal pensa assim, tem que ter uma força superior, porque como é que foi? Deixou tudo nos propósitos. Não pode estar o grau da Terra inclinado um pouquinho mais que não estaríamos aqui. A distância do Sol fosse 1 quilômetro mais perto, acabou, estava todo mundo queimado. Você vê, são polêmicas, né? Do mesmo jeito que tem as polêmicas da vida de todo mundo. E por isso que eu trouxe essa curiosidade, porque o Arthur não é só, ele tem várias faces aí, né, que dá para falar e tudo mais. A gente começou com essa daqui, que é da tecnologia e saúde, e tem muita coisa com tecnologia e saúde para falar. Qual seria um programa fácil deles querer começar a monitorar? O cara fala assim, pô, eu tenho um smartphone aqui simplesinho, o que eu posso fazer para começar? Perfeito. Se a pessoa, por exemplo, já faz uso de medicação de uso contínuo, então existe um aplicativo que ele é gratuito, chamado MedSafe. Inclusive, até faço questão de compartilhar, não só esses que eu vou falar, e outros, inclusive, que fazem parte dessa proposta de qualidade de saúde. Mas esse MedSafe, ele faz o papel da caixinha de remédios no formato digital que você carrega no seu smartphone. Ele vai gerar lembretes, alertas, vai conseguir envolver outras pessoas da família, do cuidado, para poder avisar. Então, esse é um dos aplicativos. Agora, se você quer controlar as suas atividades físicas, existem vários, né? Runtastic, tem Endomondo, tem o Sports Tracker, então todos são aplicativos também acessíveis, onde você instala em qualquer celular, e ali você vai poder fazer o acompanhamento das suas atividades físicas, seja uma caminhada, o ciclismo, uma corrida, né? Andar de barco. Andar a pé? Conta. Sim. Então, ele quantifica os passos, então isso também é algo interessante, porque a gente imagina que para você mudar em termos de qualidade de vida para fazer uma atividade física, eu preciso entrar urgentemente numa academia. Não! Se você criar o hábito de semanalmente praticar 150 minutos de atividade física moderada, você já está fazendo um bem enorme. Isso é caminhada, eu posso caminhar X passos, porque você dá tanto passo por dia, Jeff, sem saber. Eu peguei outro dia e falei assim, cara, mas eu andei tudo isso da minha casa, andei lá na clínica, eu fiz, quantos quilômetros eu fiz? E é por isso que os dispositivos nos ajudam a monitorar, por exemplo. Antigamente existia uma definição que para você ter, né, começar a sentir resultados, você tinha que caminhar 10 mil passos por dia. Depois já foi derrubada essa tese, foi colocado que seriam 8 mil. E agora, mais atualmente, nós temos a informação de que, tudo bem? Se você caminhar 4 mil passos, entre 4 mil e 5 mil passos, você já está trazendo benefício para o seu organismo. E sem a gente perceber... Parece muito, né? Mas não é. Não é muito. E se a gente deixar, por exemplo, sem prestar atenção, o simples fato de você caminhar da sua casa até a padaria, ou no trabalho, ao invés de usar o elevador, utilizar as escadas, ou quando sair para almoçar, deixa o carro e vai caminhando até o restaurante, no final do dia, você vai ter acumulado esse número mínimo de passos e isso vai trazer benefício para você. Você já consegue controlar, pô, tô andando, mas você vai se assustar, Jefferson. Quantos passos você dá por dia sem saber? Não vai, eu me assustei. É muito, muito. Você nunca, né? É muito. Vamos agradecer aqui também, né? O Altamir, que está na live também, um grande abraço. A doutora Adriana está dizendo aqui, eu acredito em extraterrestre.
O padre vai falar a parte religiosa agora do extraterrestre. A cara do padre. Ele subiu, já vou falar pra ele já. E já conta aí, tem mais? O pessoal que tá com... A Aline também tá com a gente aí. Grande abraço, Aline. E o padre. Como é que tá a nossa audiência aí? Onde nós estamos? Vamos lá. O pessoal que tá ligado com a gente aí na nossa programação Brasil inteiro, mundo todo também, né? Vamos lá. Localidades aqui, a galera ligadinho, o padre chega pra cá também, né, padre? Tamo junto. Padre, nós vamos deixar Pessoal... uma pergunta, acabar o programa, vamos deixar uma pergunta pra você responder no seu programa. Tá bom? Então, tá bom. Galera no Paraguai tá com a gente também, Equador, Índia, França, Irlanda, pessoal em Portugal, Alemanha, Costa Rica, Bangladesh, América Samoa, Distrito do Congo, Colômbia, Moçambique, quem mais? Rússia também, Suíça, Algéria, Estados Unidos também está por aqui, né? Peru, Algéria e Sudã também. E Bósnia também está conosco também. Aí, e aqui em todos os estados. Todos os estados, tá cheio, aí, é repleto, né? Vou virar aqui, ó, só para vocês verem. Aí, ó. São todos os nossos ouvintes. Agradecemos aqui, ó, a todos eles. Vindo. São 5.229 pessoas aqui, ó, ligadinho com a gente. Maravilha, estou à disposição para esclarecer dúvidas, mesmo finalizado o programa também, porque a ideia é da gente contribuir para a qualidade de vida de cada um. Se a gente conseguir reduzir essas estatísticas de 30% para metade, já é um ganho absurdo. Então, se somar isso anualmente, dá muita gente. Muita gente. 150 mil vidas. Bom, vamos lá então. Agora a gente quer agradecer muito a presença aqui. O papo estava muito bom, mas infelizmente chegamos no final do nosso programa, né? Fique à vontade para passar o seu contato, redes sociais. Como que as pessoas te acham? Fala aí, as pessoas quiserem te mandar uma pergunta direta aí, eu queria saber alguma coisa. Então, vocês podem encaminhar a partir do meu perfil no próprio LinkedIn, que é uma rede social profissional. E também podem encaminhar a partir dos meus perfis do Instagram, do WhatsApp. E é muito fácil de me encontrar porque sempre eu coloco o mesmo nome, que é Arthur Zen, sem H, tudo junto. E ali vocês conseguem fazer uma busca simples e localizar qualquer uma das formas de contato. E estou à disposição para ajudar. E, né, Jefferson? E lógico que ele vai voltar para falar de outras coisas, que ele tem Com tecnologia certeza. e cidadania, como você saber de lei, saber de um monte de coisa. Ele tem aí bastante coisa. Eu espero que a Adriana esteja junto aqui também. A Adriana tá ligando aqui, ó. Olha lá. Adriana, quer falar? Rodrigo, vai falar de extraterrestre. Reclamar que eu tô aqui. Rodrigo, liga aqui no da rádio pra gente poder falar com você. Tem aí, ó, 3 minutinhos aí. Vai reclamar que eu tô aqui. Ela já tá por aqui, ó. Ela vai causar a polêmica que eu vou perguntar pro padre. Essa que é a polêmica que vai dar. Chegou, Eu vamos lá. Isso aí. Aqui, ó, Adriana. Alô, Adri! Boa tarde, gente linda do meu Alô Terapia, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Boa tarde aí, meninas! Boa tarde! Ei, a galera da igreja aí em Brasília, hein? Fã-clube! Gente, cheia de novidade pra vocês segunda-feira, porque o Alô Terapia balançou o Congresso. Nós temos um programa no Palácio da Justiça. Olha Que aí, beleza, que bacana. hein? Turma, a tropa tá toda lá em... Eu queria estar aí também, mas não podia estar, né? Mas eu queria. Gente, o Alô Terapia, final de setembro, vai estar em Curitiba, viu? O quê? Bom demais, hein? Tá andando, o Brasil inteiro. Eu liguei para agradecer o Dr. Ed, o nosso convidado. Eu amo extraterrestres. Sou da cidade ali do lado de Varginha, né? Então já vi que vai ter que convidar ele de novo aqui, né? Vai ter que convidar, né? Sim, vou querer, porque assim, eu tenho um monte de história de extraterrestres, não tem ideia. Já vai pegar o lado da NASA do rapaz. Ai, meu Deus do céu. Quando eu fizer aquela dancinha lá... Viu, Adriana? Quando eu fizer a dancinha lá no nosso Não Se Reprima, tem que colocar um break pra ele dançar também, viu? Eita! Já faz muito tempo eu não sei mais fazer isso. E já convida ele para participar do nosso Qual é a Música, que pergunta como vai a sua saúde. Exatamente, vou convidar ele sim, pode deixar que eu vou. Pergunta ela que é do Tatu Bola. Você viu que o Tatu Bola melhorou? Cadê? O Tatu Bola melhorou, você viu? Ele não é mais Tatu Bola, padre. Gente, eu vou desligar porque a gente tá saindo de Brasília, ele tá acabando. Um grande beijo. Segunda-feira eu tô cheia de novidade que eu não vou levar nem convidado, de tanta coisa que eu tenho pra falar. Que delícia, vou querer saber todas. Eu também, tô curioso. Você vai estar aí segunda, Ed, junto comigo. Tá bom. Eu vou.
Vamos então, que nós também o tempo estourou. Beijo, beijo. Grande Tchau, abraço a tchau. Qual é a pergunta? Acabou, meu irmão. Acabou. Qual é a pergunta? Vamos fazer a pergunta. Vai dar a pergunta. A pergunta é o seguinte, você vai responder, existe extraterrestre ou não? Sim. Não, mas você respondeu já, você respondeu o seu programa. Opa, o convidado não falou alô terapia. Alô, terapia! Depois de ver o nosso vídeo de hoje e entender como é possível, de maneira simples, prática e rápida, a tecnologia te auxiliar no seu cotidiano e na sua saúde, lembre-se que contar com a ajuda de um profissional especialista e qualificado para manter a sua saúde faz toda a diferença. Se ficou alguma dúvida, pode nos deixar nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação de vídeo novo no canal e de nos seguir nas redes sociais.